Olá, meu fera, vamos falar agora de fusão nuclear. Fusão é união, né? Então, a fusão é a junção de dois ou mais núcleos leves, como, por exemplo, o do hidrogênio, lembrando que hidrogênio tem massa 1, deutério tem massa 2 e trítio tem massa 3, mas todos eles são hidrogênios, são isótopos de hidrogênio, né? E esses caras se unem para formar o hélio. Lembrando que o hélio tem 2 prótons e massa 4, quer dizer, o hélio de massa 4, né? Mas você pode mudar a massa. Então a fusão nuclear é a junção de dois núcleos leves, né, menores, né, de massas menores, para produzir um núcleo com uma massa maior, só que com a liberação colossal de energia. A quantidade de energia é muito maior do que na fissão. A fusão libera muito mais energia, a fusão nuclear libera muito mais energia que a fissão nuclear. E Sandrão, o que é que faz essa grande liberação? O negócio é que quando você une os núcleos, você vai formar um núcleo, no caso do hélio, mais estável. Ou seja, a estabilidade dele é maior. Isso gera uma grande liberação que é calculada pela equação de Einstein que eu já fiz aqui para vocês, né? Energia de empacotamento de Einstein. Massa, energia igual a massa vezes a velocidade da luz. Isso é o que acontece justamente aonde? Nas estrelas, no Sol. Então, a energia que libera do Sol, por exemplo, é a que chega aqui na gente. Né? Olha a distância que nós estamos do Sol e você recebe esse calorzinho que vem dele, certo? Então, uma das prováveis reações que ocorrem no Sol é essa aqui. Ó. Vou fazer um exemplo para você aqui, um exemplo de uma fissão nuclear. Vou fazer um exemplo 1, que depois vou fazer um outro exemplo. Então, o que acontece? Dois hidrogênios de massa 1, eles se juntam, se unem, e formam um hidrogênio deutério de massa 2. Esse cara, junto com essa reação, você tem a emissão de um positron. Esse hidrogênio de massa 2, que é o deutério, ele sofre fusão de novo com o hidrogênio de massa 1, que aí já produz o hélio de massa 3, certo? E esse hélio de massa 3, vai se juntar, ou seja, vai sofrer fusão com hidrogênio de novo, formando o hélio de massa 4. E uma liberação de positron novamente. Se você for simplificar isso aqui, de uma maneira simplificada, você poderia cortar esse hidrogênio de massa 2 com esse hidrogênio aqui, esse hélio de massa 3 com esse hélio de massa 3. O que é que sobrou? Sobrou 4 hidrogênios, certo? E no reagente, sobrou um hélio e 2 positrões. Então você pode escrever essa reação dessa maneira aqui, ó, que 4 átomos de hidrogênio se unem, formando fusão, produzem hélio de massa 4 e 2 partículas de positron e uma grande liberação de energia. Só que tem uma coisa particular sobre essa reação que eu fiz para você aí. Essa reaçãozinha, amigão, ela precisa ocorrer a uma temperatura cerca de 100 milhões, e é isso mesmo que você ouviu, 100 milhões de graus Celsius, ou seja, 10 elevado a 8 graus Celsius. Nessa figurazinha aqui eu estou mostrando para você a fusão que ocorre no Sol, né? No qual a vida na Terra depende dessa fusão. Aqui você está vendo 2 núcleos de hélio, de hidrogênio se juntando para formar um núcleo de hélio e com a grande liberação de calor. Uma outra reação
que pode ocorrer, vou fazer aqui em cima para você, tá? Pra gente. Só que essa já ocorre com 1 milhão, em uma temperatura um pouco superior a 1 milhão de graus Celsius. 2 hidrogênio de massa 2, que é o deutério. 2 átomos desse cara se unem e formam um hélio de massa 3, liberando um nêutron. Ou um hidrogênio, o deutério, reage com trítio, ou desculpa, com trítio não, com hélio, esse hélio de massa 3, e produz um hélio de massa 4 e também um nêutron. A temperatura, essas temperaturas da ordem que você jamais havia sido atingida na Terra até a explosão da primeira bomba atômica, né? Então hoje os caras têm o que a gente chama de bomba H. Bomba H, que é a bomba de hidrogênio, né? Na Terra, a reação de fusão nuclear só foram conseguidas justamente com essa bomba H. A primeira bomba H foi construída, se eu não me engano, em 1952, certo? E uma coisa interessante, só para você ter uma ideia, a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, uma grama libera 30 mil toneladas de TNT. Toneladas de TNT. Eu não sei se na aula passada eu falei 30 mil. 30 mil toneladas de TNT. Uma grama, certo? Pois é. A bomba H, para ela funcionar, a bomba atômica ela serve de espoleta, velho, para a bomba H. Porque a bomba H ela precisa de uma temperatura necessária para que comece a fusão. Então quem é a espoleta da bomba H? A bomba atômica. E essa bomba H consegue produzir explosões na ordem de 500 megatons. Cara, 500 megatons são 500 milhões, velho. Milhões de TNT. Certo? Toneladas, viu? Isso aqui é 500 milhões de toneladas de TNT. Certo? Veja o quanto de energia libera essa bomba. Como você precisa de altíssimas temperaturas e você libera uma quantidade enorme de energia, não existe ainda reatores nucleares para controlar essa quantidade de energia, né? E que vá controlar também essa temperatura altíssima, né? Existe, né, uma tentativa, né, de aproveitar essa fusão, que é o uso de um aparelho chamado tokamak, certo? Aí você pesquisa aí, que eu não vou miuçar, falar do reator, né? Porque você tem muitos vídeos na internet sobre isso aí. Muito não, mas tem alguns bacanas, né? Então, a nossa aula é para dar um parâmetro para você, geral, do que é uma fusão e o que é uma fissão nuclear. O interessante é que a fusão nuclear, que é o assunto, né? É um processo muito mais atrativo, pois o combustível principal, que é o deutério, o cidadão hidrogênio de massa 2, ele é muito abundante. É 0,015% do hidrogênio que existe na água da Terra, por exemplo, né?
E é possível você separar esse hidrogênio, sim, certo? E uma outra curiosidade, uma observação do Sandrão, que você pode colocar aí, anotar no seu caderninho, uma observação do Sandrão bacana é que é o seguinte: a fusão nuclear é também um processo mais seguro e limpo, ou seja, ele é menos reativo do que a fissão nuclear. A fusão nuclear ela é menos reativa que a fissão nuclear. Bacana, galera? Então tá aí diferenciar o que é fusão do que é fissão nuclear. Bacana? Vamos para a próxima, fique com a gente.